Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go on our lesson number 78. So let's go? E na aula de hoje, iniciando a nossa 12ª semana de Enjoy, falaremos sobre verbos frasais e também a ordem dos adjetivos em inglês. So let's go! E vindo agora para a explicação, nós temos essas duas primeiras sentenças aqui, ó. I'm sorry, but you have to turn off your cell phone. Ou I'm sorry, but you have to turn your cell phone off. Vimos na lição passada, na última aula da semana 11, que as preposições com os verbos são muito importantes. E os verbos frasais no inglês são os verbos que possuem mais de uma palavra, além da partícula to, como nós temos aqui o verbo to turn off. To turn off é um verbo que tem duas palavras, a palavra turn e a palavra off. Geralmente, esses verbos frasais, eles são feitos e estruturados da seguinte forma. Você tem o verbo, que é o verbo to turn, que significa virar, e você tem uma preposição, geralmente, tá certo? Turn off. Verbo, preposição, ok? E aí, quando nós temos verbos frasais, que são justamente esses verbos longos, grandes, que têm mais de uma palavra, além do to, nós, na maioria dos casos, conseguimos colocar o objeto da sentença dentro deles. A gente consegue abrir esse verbo e colocar o que é que a gente está falando dentro desse verbo. Por exemplo, ó, I'm sorry, but you have to turn off your cell phone. O que é que a gente precisa desligar? No caso, o que é que a pessoa precisa desligar? Your cell phone, o seu celular. Me desculpe, mas você tem que desligar o seu celular. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse turn, eu posso pegar esse off, e consigo abrir, colocar o celular dentro. I'm sorry, but you have to turn your cell phone off. Você tem que desligar o seu celular, alright? É aqui que muitas pessoas acham que o inglês é difícil, porque muitas palavras elas ficam em posições diferentes na sentença, que é um pouquinho diferente do que nós fazemos aqui no português, alright? Mas isso daí você vai aprendendo e vai acostumando até você achar que isso é totalmente normal, e de fato é bem normal. É dessa maneira, da segunda forma, que geralmente os nativos falam, alright? My mother never turns on the TV when she goes home. Minha mãe nunca liga a TV quando ela vai ou quando ela sai. My mother never turns the TV on when she goes. Alright? Minha mãe nunca liga a TV quando ela vai. Vai para onde? Não sei. Quando ela vai. Quando ela sai ou alguma coisa do tipo. Alright? Turns on, liga a TV. Turns the TV on, liga a TV. Da mesma forma, mesma tradução, não muda em nada, só muda o arranjo das palavras na sentença. Alright? E para finalizar a aula de hoje, vamos ver a ordem dos adjetivos em inglês. Olha só essa sentença. He wants to drink coffee in that cup. Ele quer beber café naquele copo. Você viu que para colocar adjetivos em inglês dentro de alguma sentença, muito possivelmente esse adjetivo vai vir antes dos substantivos, alright? Então, adjetivo antes do substantivo, isso vai acontecer em 99,9999% das vezes, ok? E aí, o que é que vai acontecer quando a gente tem diferentes adjetivos que descrevem a mesma coisa? Precisamos colocar ele numa ordem específica. He wants to drink coffee in that plastic cup. Então, ele quer tomar café naquele copo de plástico. Esse de plástico vai vir, esse plástico vem antes do copo. Mas aí digamos que eu quero dizer que o plástico é branco. O copo de plástico é branco, no caso. Então, a cor tem que vir antes do material. He wants to drink coffee in that white plastic cup. Ele quer tomar café naquele copo de plástico branco. E se você quiser dizer o tamanho desse copo, o tamanho precisa vir antes da cor. He wants to drink coffee in that big white plastic cup. Ele quer beber café naquele copo de plástico branco que é grande, alright? Muito possivelmente a gente não vai conseguir formar sentenças de maneira comum ou de maneira regular, com tantos adjetivos, porque não é necessário, tá certo? Geralmente a pessoa vai falar que ele não quer beber naquele copo grande, naquele copo de plástico, naquele copo branco.
geralmente a gente utiliza apenas um adjetivo, mas se for necessário utilizar mais de um adjetivo, nós precisamos seguir essa ordem, alright? A ordem coloca o substantivo sempre no finalzinho, logo depois nós temos o material, a cor, e aí antes da cor nós temos o tamanho. É o size, color, material. Tamanho, cor, material, para descrever os substantivos de maneira mais comum em inglês. Temos mais outros exemplos. Ó. She wore a small red cotton dress to the party. Ela vestiu um vestido de algodão vermelho e pequeno para a festa. They bought a large black leather sofa for the living room. Eles compraram um sofá de couro preto e grande para a sala. I found a medium blue silk scarf at the market. Eu encontrei um cachecol de seda azul médio no mercado. He gave her a tiny silver metal bracelet as a gift. Ele deu para ela um bracelete, uma pulseira de metal prateado e pequenininho, como um presente, alright? Todas essas sentenças aqui estão no passado, não precisa se preocupar em sempre colocar na ordem, porque geralmente essa ordem aqui a gente quase não segue no dia a dia, porque, poxa, para que você precisa dizer que ela vestiu um vestido de algodão pequeno e vermelho para a festa? Você geralmente vai dizer que ela vestiu um vestido pequeno, ela vestiu um vestido vermelho, ela vestiu um vestido de algodão. Muito dificilmente a gente vai utilizar mais de um adjetivo para descrever alguma coisa. E quando a gente descreve com mais de um adjetivo, geralmente a gente coloca o e ou and em português e, no caso, and em inglês. Alright? Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho um celular branco e grande. I have a big and white cell phone. Eu consigo colocar esse and e aí a ordem você coloca da maneira que você quiser. Alright? E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.